Olá, galera do Dá Uma Força, sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito especial, muito bacana, que tem sempre caído aí no Enem nos últimos anos. Vamos falar sobre sangue e imunidade. É um assunto bem interessante, a galera aí da área de biológicas, de ciências da saúde, gosta bastante quando a gente começa a falar desses assuntos. Bom, vamos lá ver que é bem tranquilo e as questões também que caem no Enem, vamos ver na sessão como cai no Enem, também são bem facilzinhas. Então não precisa se preocupar, vocês vão com certeza mandar muito bem nessas questões. Vamos lá então falar sobre o sangue. Pessoal, é o seguinte, o sangue, nós falamos aí na aula lá de histologia, ele é um tecido conjuntivo e é um tecido conjuntivo muito especializado. Ele é composto por duas partes, inclusive quando a gente faz lá a centrifugação, a gente colhe o nosso sangue e centrifuga lá nos laboratórios, quando a gente vai fazer um exame de sangue, no tubinho ele fica bem assim, tem o plasma e tem a parte figurada lá do sangue. Que parte figurada é essa? Elementos figurados. São as células do sangue, são os glóbulos vermelhos, são as hemácias e os glóbulos brancos, que nós chamamos de leucócitos. E aí nós temos então um líquidozinho, que é o plasma sanguíneo. E o plasma sanguíneo nada mais é do que aquele meio ali onde as células estão ali imersas. Afinal, tecido conjuntivo, a gente sabe disso, que são células imersas ali naquele líquido. E o plasma é formado basicamente por água e várias substâncias ali dissolvidas naquele líquido. Então, é basicamente isso que a gente precisa saber do que é formado o sangue. Outra coisa é a gente saber que todas as células do sangue, elas são originadas na medula óssea vermelha, no tecido hematocitopoético que nós chamamos. Bem tranquilo. Vamos ver agora cada uma dessas célulazinhas aí do sangue. Começando então, pessoal, pelos glóbulos vermelhos. Os glóbulos vermelhos são também chamados hemácias ou eritrócitos, certamente você já viu uma figurinha parecida com isso aqui. São células, galera, anucleadas, exatamente, elas não têm núcleos. E elas têm essa formazinha aí bicôncava, essa formazinha de foice aí. E essas hemácias, os eritrócitos, elas são ricas em hemoglobina, que são aquelas proteínas que fazem o transporte de oxigênio. Então, a principal função das hemácias, a principal função dos eritrócitos é o transporte de oxigênio ali pelos tecidos, pelo nosso corpo. Essa é a função principal que tem que ter na mente. Hemácia tem tudo a ver com o transporte de oxigênio. Beleza? Vamos então falar sobre os glóbulos brancos. Os glóbulos brancos são também chamados de leucócitos, por isso que a gente vê lá no nosso exame de sangue, o leucograma, ele quer saber como que anda aí os nossos glóbulos brancos. E os glóbulos brancos, eles têm uma função muito importante no organismo, que é a função de defesa. E essa defesa pode ocorrer de dois tipos, por meio de fagocitose, nós já vimos isso aí. Fagocitose é como se fosse, como não, né? É a forma de defesa no qual a célula vai englobar ali a substância estranha, certo? Ou pela forma de produção de anticorpos, vamos ver lá na aula de imunidade. E aí esses glóbulos brancos, pessoal, eles podem ser granulócitos ou agranulócitos. Isso é só uma classificação, tendo em vista que alguns glóbulos, eles têm granulozinhos, apresentam granulozinhos no seu citoplasma e outros não apresentam. E aí ficaram classificados dessa forma. Vamos ver então como são cada um deles. Seguinte, pessoal, temos 5 tipos de glóbulos brancos principais que tem mais ou menos essas carinhas aí. Então, como eu falei, eles podem ser os granulócitos porque eles têm granulozinhos no citoplasma, ou agranulócitos, porque não tem esses granulozinhos no citoplasma. E aí, dos granulócitos, nós temos os neutrófilos, eosinófilos e basófilos, e como agranulócitos, os monócitos e linfócitos. Pessoal, é importante, eu coloquei a figurinha aqui justamente porque, de repente, o Enem, que gosta tanto de cobrar figuras, pode ser que ele coloque uma figura aí, que tenha, porque eles são bem diferentes, cada glóbulo branco, cada hemácia, tudo é diferente. E aí é importante a gente conseguir identificar logo, assim, como que é a carinha desses glóbulos.
E aí o neutrófilo, ele tem um núcleozinho assim, geralmente trilobulado, tem 3 lóbulozinhos aqui. São os caras mais numerosos, eles são os glóbulos brancos que a gente encontra em maior quantidade lá no sangue. E eles são a primeira linha de defesa lá que faz fagocitose. Todos eles fazem fagocitose? Sim, mas os principais são os neutrófilos. Pessoal, outra coisa que eles fazem e é muito lindo para fazer a defesa do organismo é um mecanismo conhecido como diapedese. O que é isso? Diapedese nada mais é que a passagem desses glóbulos do sangue para o tecido. Então, eles passam do sangue para o tecido. O tecido que for lá infectado com algum micro-organismo, com alguma substância estranha, eles vão lá, conseguem sair do sangue e passar para esse tecido e lá exercer sua função, especialmente fagocítica. Beleza? Bom, os eosinófilos, pessoal, tem esse núcleo, essa carinha aqui, esse núcleo aqui bilobulado, e eles são super envolvidos com as reações alérgicas, beleza? Já os basófilos, eles são que estão em menor quantidade e ele não tem um papel assim ainda muito definido, mas ele consegue liberar heparina e histamina que estão envolvidos lá também no processo de reações alérgicas. Agora, os agranulócitos, pessoal, podem ser os monócitos ou os linfócitos. Os monócitos, eles são super importantes também na defesa. Eles, quando passam do sangue para o tecido, eles se transformam em macrófagos. Isso aí, eles recebem um outro nomezinho. E agora os linfócitos, vamos falar bastante dele, porque eles têm uma função super especial aí dentre os glóbulos brancos, que é a função de produzir anticorpos. Isso aí, produção de anticorpos é função dos linfócitos. Beleza, galera? Bom, falando então sobre o último pedacinho ali das células que tem da parte figurada ali do sangue, são as plaquetas, que na verdade não são consideradas células. As plaquetas, elas são restos celulares, exatamente. E de onde vêm essas plaquetas? Elas se originam da fragmentação de células da medula óssea, então elas são restinhos mesmo de células ali. Só que elas têm uma função muito importante no organismo. As plaquetas, elas têm tudo a ver com o processo de coagulação sanguínea. Então, plaquetas, coagulação sanguínea. Glóbulos brancos, defesa do organismo. Hemácias, transporte de oxigênio. Isso a gente não pode esquecer, não pode deixar de levar lá para o nosso dia da prova do Enem. Por que elas são importantes? Tem todo um processo aí, elas têm várias proteínas que vão ajudar no processo de coagulação sanguínea. Isso aí não é muito comum de cair no Enem, a gente não vai ver isso lá em fisiologia um pouquinho, mas o que importa agora pra gente é saber que as plaquetas, elas são super envolvidas no processo de coagulação sanguínea. Sem plaquetas, nós teríamos hemorragias. Por isso, lá, vamos ver até na parte de doenças, só fazendo um adendo, no caso da dengue, nós temos uma baixa muito grande nas plaquetas. E quando abaixa muito essas plaquetas, a gente pode evoluir para uma dengue hemorrágica, porque a gente não consegue coagular o nosso sangue. Beleza, galera? Bom, essa foi a aula de sangue. Vamos lá para a próxima aula para falar sobre o sistema imunitário. Até lá!